seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar. E na Mesa de Bar, o Jefferson Bennett, que é um cuidador de idosos. Ô Jefferson, você tem uma agenda de trabalho? Tem um, assim, um dossiê, não, de manhã cedo, você trabalha de manhã, à tarde, à noite, como é que é? Depende da necessidade da família, Da né? família. E da pessoa idosa. Você já cuidou de manhã, já cuidou à tarde? Sim, à noite, Pedro Nelson com era de manhã. plantões de Agora manhã. agora você cuida à tarde. O seu Pedro Nelson era de manhã. E agora eu tenho à tarde, mas também já tive tempo de ter de manhã, à tarde e à noite, né? E fazendo às vezes plantões em hospitais, atendendo, né? Também hospital. Também. O que você prefere, de manhã, à tarde ou à noite trabalhar? Tanto faz. Olha, pra mim, eu prefiro de manhã e à tarde, né? Vamos dizer, poder atender 2 clientes, se for todos os dias, porque assim dá tempo de eu me cuidar e eu acho que a pessoa que cuida tem que estar bem para cuidar de outros, senão... É porque quem cuida à noite não pode nem dormir direito, né? Sim. Porque às vezes... Sim, não, tem que ficar... Se você tá ali, tem que estar... Uma vez eu vinha com a minha mulher numa festa, já assim de madrugada, e vimos uma velhinha com um chalezinho na cabeça e tal, atravessando a rua na Vila Nova. Essa velhinha deve ter fugido de casa, né? Sim. E pode acontecer isso, né? Pode, né? Um descuido, então, né? Você tem um cuidador. Pode sim, pode acontecer. Não, jamais a pessoa tem que, né, deixar a pessoa sozinha, ainda mais se ela tem algum tipo de demência, e, né, algum problema neurológico. Então, tem que ficar atento, tanto a família, tanto os cuidadores. Agora, vamos dizer, você, o Pedro Nelson era de manhã, então você chegava lá todo dia, que horas? Todo dia às 9 horas. 9 da manhã. 9 da manhã. Aí chega para tomar café? Sim, eu realizava a refeição, né, dele, eu servia, né, o café dele, e logo em seguida fazia a administração dos medicamentos e preparava a higiene pessoal dele, que ele tomava banho de aspersão, né, e daí tinha todo, né, tu faz a transferência, né, da cama para cadeira, e tu faz a higiene pessoal, cuida da saúde bucal, e aí eu levava ele para a sala, às vezes trabalhava com ele alguns exercícios, né, e às vezes alguns exercícios de cognitivo, né, alguma atividade cognitiva, e sempre tentava balancear um pouco, né, um pouco hoje isso, aí outro dia passeava, né, levava ele para dar uma volta no sol, que era muito importante, e essa aí é a rotina. Agora, escrevia alguma coisa? Não. Não. Desenhar também não? Não. Jogar algum joguinho? Não, ele tinha... A autonomia dele estava já bem debilitada. Mas o que eu conseguia, eu incentivava ele a segurar um copo, o pão, né? Até a própria gaita. Gaitinha de boca, senão Gaitinha de boca, sim, Foi quando... Interessante que isso ele... Sim, foi um momento que... música gauchesca? Eu tava... Foi no primeiro mês mesmo que eu tava. Eu fiquei com ele quase 2 anos. E eu vi a gaita e falei com a dona Érica de quem que era. Ela comentou que era dele, mas fazia muitos anos que ele não tocava. E eu falei, né, se eu podia tentar e tal. E ele... Reagiu. Já na hora, como ele segurou a gaita, eu percebi que ele tocava e talvez tinha possibilidade de conseguir tocar. E aí tocou, não tocou muito, mas tocou, foi muito bonito, foi emocionante. Eu e a dona Érica que presenciamos. A Érica chorou. Foi lindo, foi muito bonito. Eu tive vários momentos muito lindos com ele, muito gratificante. Para mim, eu me sinto privilegiado. E as filhas e os netos, que ele adorava aquelas filhas dele. Sim. Mas ele não reconhecia mais, né? Não, eu acredito que ele sim reconhecia, tanto às vezes, vamos dizer, ou a voz, ou o tato, né? E pela própria voz, porque eu acredito que
que tudo é possível e ele tinha esse conhecimento de mas, que às vezes... mas não reagia, né? Não, às vezes reagia com um abraço, um aperto de mão. As filhas vinham visitar, conversava com ele se expressava, né? Nem sempre conseguia ter a comunicação, né? Mas a expressão dele, o olhar dele, o sorriso, e os netos vinham e dava para perceber que ele entendia. E a alimentação é normal? Sim, a alimentação, ele tinha uma alimentação super boa, ele comia super bem, ele não tinha problema de deglutição. Depois, no final, que ele começou a se prejudicar, né, a alimentação dele, que ficou com mais dificuldade, mas a boa parte do tempo que eu tive ali ele comia super bem. Dona Érica sempre caprichava na alimentação dele, tanto no café, tanto no almoço, café da tarde, janta. Agora, quando você saiu para dar a volta ali, a vizinhança, para ele, tinha alguma reação? Não. Olha, ele olhava muito, às vezes eu dava uma volta de carro com ele também, e nossa, era impressionante as reações dele, sabe? O tanto feliz que ele ficava. Sorria bastante. Como criança, falava muito, que lindo. Teve um tempo um dia que eu e a Dona Érica e ele fomos sair, e o cara, eu não lembro o que a pessoa fez no trânsito, se estava fechando ele, estava vindo assim do lado dele, da porta dele, e eu dirigindo, eu olhei e ele olhou assim, cara, vai pra lá, ele falou, reagiu, cara, que vai querer meu carro, e eu levava ele de vez em quando na garagem para mostrar o carro dele, e ele tinha as reações, eram surpreendentes. Isso é interessante, a gente tomar conhecimento, porque para minha cabeça ele já não reconhecia mais ninguém. É muito vago, né? É muito difícil, eu entendo que é muito difícil falar que a pessoa não compreende mais nada, não consegue identificar. Do trabalho ele chegou a falar assim? Não. Nem da televisão que ele gostava de vir aqui fazer os comentários. Não, os comentários que, né, era a Dona Érica, às vezes fazia, mas não, ele, especialmente ele, apagou de vez. Sim, ele, algumas vezes ele falava algumas coisas, mas era palavras, não era de, né, se aprofundar, uma conversa, uma frase completa, estava com muita dificuldade já. Você trabalhou 2 anos, né? 2 anos. Quase 2 anos. Não deu 2 anos, mas quase 2 anos com ele. Chegava de manhã, às 9, saía? A meio-dia. Meio-dia, Aí, quando precisava, finais do ano, à tarde, se a Dona Érica precisava, né? Fazer algum compromisso, sempre ficava à disposição. Para ela foi um sacrifício, né? Sim, foi muito difícil, né? Muito difícil pro familiar que tem uma pessoa idosa com algum tipo de demência, né? Não é fácil, o cuidador familiar é complicado, é difícil, e a Dona Érica sempre soube lidar muito bem. No começo ela mesmo ela comentou que foi muito difícil a aceitação, e é super normal, mas depois ela estudou, foi atrás, né? Pesquisou, foi atrás do conhecimento, então tudo fica mais fácil, né? E como é que se descobriram? Foi através daquele instituto? Não, foi através de um site. Eu tenho um site cadastrado, né? E a Eulila, a filha, que entrou em contato comigo primeiro, e até teve uma resistência da Dona Érica no começo, porque queria uma mulher. Ele já tinha, né? Ele já tinha uma cuidadora antes, só que ela teve que se afastar por causa de doenças e particularidade dela. E aí ela ficou com muita resistência, que era um homem, ela gostaria, né, que fosse uma mulher, mas no fim eu fui um dia, fui 2 e... mas até para dar banho, né, porque você tinha que dar banho. Sim.
é todo um trabalho, né? Ele tinha o acesso ao elevador de transferência, né? Ele tinha, que ajuda muito, né? A essa transferência da cama para cadeira ou da cadeira, né, para cama, ajuda muito. Quer dizer, ele praticamente deixou de andar. Sim, 100%. O que eu sentia ainda, ele reagia bastante. Os exercícios que eu realizava com ele, né? Em alongamentos. No instituto que eu fiz, né? No curso que eu fiz, a gente teve aulas de fisioterapia, então a gente aprendeu algumas técnicas. E eu sentia ele fazendo força, reagindo, sabe? Então, mas eu tentava ainda estimular, mas não era mais possível. Nós vamos fazer pausa novamente para rodarmos comerciais e já a gente volta. Vamos tomar um gole aqui do nosso vinho da rede aqui, esse vinho português, que vem lá da região do Douro, Portugal, que eu busco aqui na Quinta Portuguesa, aqui na entrada do nosso prédio aqui, né? Sua saúde. Saúde.